Edema macular após cirurgia de retina. O que pode ser feito? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitri, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com alguma pessoa que possa estar precisando desta informação, seja algum parente, algum amigo que esteja com problema de retina, que tenha passado por alguma cirurgia e que esteja apreensivo, porque nós sabemos que os problemas de retina não são geralmente coisas tão fáceis de serem resolvidas e muitas vezes acontece o que eu falei ali no início do vídeo. Inclusive, isso é uma pergunta de um seguidor. Ele disse que fez uma cirurgia de retina, uma vitrectomia, a cirurgia foi tudo bem e agora, após a cirurgia, ele encontra-se com edema macular. O que pode ser feito? Então, primeiramente, é muito importante nós entendermos o que é o edema de mácula. Mácula é a parte central da retina, é aquela parte que nós utilizamos para ter uma visão nítida. Por exemplo, quando nós vamos ler alguma coisa, quando nós estamos olhando diretamente no rosto de alguém, quando estamos querendo ver alguma coisa com detalhes, nós utilizamos a área central da visão, que corresponde à mácula. Bem aqui pertinho do nervo óptico se encontra a mácula. E aqui mais para frente encontra-se a periferia da retina. Existem vários tipos de cirurgia de retina, inclusive não é a cirurgia de retina a principal causa de edema macular. Na realidade, várias doenças podem causar edema de mácula, como por exemplo a retinopatia diabética, que é quando a diabetes afeta a retina das pessoas. É muito comum a mácula ficar inchada, ou seja, o edema de mácula quer dizer que está se acumulando por algum motivo líquido em excesso na área macular e ela acaba ficando estufada, inchada. A oclusão venosa da retina também costuma causar muito frequentemente o edema de mácula. Doenças como a degeneração macular exudativa também criam líquido, criam esse inchaço, este edema macular, e ocasionalmente também alguma cirurgia que é feita no olho pode levar ao edema de mácula, daí o edema do tipo cistoide, ou seja, é um inchaço que nós ainda não entendemos muito bem a causa, não é algo tão raro, mas geralmente o edema cistoide é algo transitório, é um pequeno inchaço que acontece na mácula após cirurgia, seja cirurgia de retina ou muitas vezes até a cirurgia de catarata, talvez por alguma situação relacionada a citoquinas, a processos inflamatórios que estão associados à cicatrização da cirurgia, acaba acontecendo este inchaço da área macular. É claro que na retina podem haver outros fatores, por exemplo, eu não sei se este paciente é diabético, porque o próprio diabetes, então, como eu disse antes, pode causar o edema de mácula. E aí, é claro, vai depender da causa do edema para nós definirmos o tratamento, mas existe sim tratamento para o edema de mácula, seja após uma cirurgia sendo edema cistoide, ou então um edema associado à retinopatia diabética, alguma oclusão venosa ou coisas do gênero. Se nós pensarmos, por exemplo, no edema macular cistoide que acontece após uma cirurgia, o tratamento geralmente é feito com colírios de anti-inflamatórios não esteroides, conhecidos como AINES, associados geralmente a um colírio de corticoide. Então o paciente vai usar várias vezes por dia estes colírios e, na grande maioria dos casos, o edema acaba melhorando em no máximo um mês. Há casos mais resistentes, eu já vi pacientes com edema cistoide após descolamento de retina, onde o paciente ficou muito tempo, anos com edema cistoide, aí é difícil até de entender a causa, talvez não tenha relação com a cirurgia, talvez seja algum dano por culpa do próprio descolamento de retina, mas nos casos mais simples e principalmente quando é associado à cirurgia de catarata, a resposta tende a ser muito boa. Alguns casos mais resistentes, onde com colírio não é possível tratar, nós podemos optar por fazer uma injeção intravítrea de triamcinolona, que é um corticoide, ou então o Ozurdex, que é um corticoide de depósito que é feito como uma injeçãozinha implantado dentro do olho. E no caso do edema macular associado então à diabetes ou à oclusão venosa e também à degeneração macular exudativa, o tratamento mais indicado e mais eficaz são as injeções intravítreas de anti-angiogênico, que vão
combater aquela falhazinha que está acontecendo na circulação, porque nestas doenças geralmente o edema se dá devido a uma circulação que não é adequada e através de vasos anormais, seja a própria circulação do paciente que não está funcionando bem, ou às vezes uma membrana neovascular. Estes vasos alterados deixam passar muito líquido e acaba inchando então a mácula, gerando o edema macular. E aí os antiangiogênicos vão combater o VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial, que é o grande vilão que causa o edema nessas doenças vasculares da retina. É claro que aqui eu estou falando de forma bem genérica, então é importante este seguidor conversar com o médico dele e ver qual é o tratamento mais adequado. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitro.